tentar colocar o Brasil nessa história, porque até a gente ter os Estados Unidos dando uma pausa de 90 dias, né, para as tarifas recíprocas para aqueles países mais taxados, a gente tem algumas leituras de que o Brasil poderia ter uma vantagem competitiva, inclusive para as exportações para os Estados Unidos, por causa dos seus preços mais competitivos, a gente poderia ganhar mais mercado. Mas aí com o Trump voltando atrás, trazendo essa trégua e automaticamente, com o Brasil permanecendo com os 10% de alíquota, ou seja, deixando todo mundo ali numa régua mais igualitária, onde que o Brasil pode se encaixar nessa história? Essa trégua de Donald Trump acabou trazendo mais problema para os Estados Unidos nesse momento e mais, a China, essa escalada entre China e os Estados Unidos podem acabar impactando diretamente também o Brasil, até porque a China é um dos nossos maiores clientes. Se a gente tem uma queda de demanda deles, automaticamente isso representa menos exportações para a gente. Qual que é o tamanho do problema que o Brasil tem agora no colo? As negociações, na tua visão, como elas deveriam ser melhor encaminhadas nesse momento para o Brasil? Temos mais oportunidades ou mais problemas a partir de agora? No meu ponto de vista, oportunidade, tá, Débora? Porque a gente, a força exportadora do Brasil, né? Ela consegue, eu acho que o Brasil, melhor dizendo, é o país mais bem preparado para poder suportar a demanda global, principalmente por conta desses dois países, tá? Proteína animal, grãos e etc. Agora, do ponto de vista diplomático, de como que a gente vai conduzir isso, que é o grande ponto. Eu estava até montando alguns materiais de estudo ali, tentando chegar a algumas conclusões. O Brasil ele tem capacidade, por exemplo, de suprir a China ali com grãos. O nível de tensão ele está tão elevado que me fez passar pela cabeça, de repente, uma retaliação americana ao Brasil por estar negociando com a China, ou vice-versa. Que a gente tem capacidade de poder atender esses mercados, isso é fato. E vai acabar capturando muita oportunidade deixada por países que eu diria que foram mais taxados do que o Brasil. Vamos pegar um exemplo aqui de café, por exemplo, só para deixar mais palpável. A gente teve Vietnã, que, se eu não me engano, está sendo taxado em mais de 40%, 46%, se eu não me engano. É um dos maiores produtores de café do mundo, onde atende ali o mercado americano. A gente tem muito claro a importância do mercado vietnamita, do café vietnamita para os Estados Unidos. O Brasil ele pode capturar essa oportunidade, porque também é produtor, também tem produto de qualidade e foi menos taxado. Da mesma forma que a proteína animal, que é muito demandada da China, a gente também poderia capturar essa oportunidade. O mercado americano, ele também entrega, de certa forma, proteína animal. Então, essa sobretaxa vai abrir espaço para mercados emergentes. Como que a gente vai diplomaticamente negociar com esses países, as empresas ali no campo privado e o governo brasileiro abrindo portas? Eu acho que é o grande X dessa condução. Acho que a gente tem uma oportunidade de ouro para poder potencializar as nossas exportações. Sentar à mesa e entender de todos os lados, com menos medo de retaliação e mais no sentido de oportunidade. Capacidade de produção, capacidade de entrega dos mercados brasileiros, principalmente para commodities como um todo, grãos, a gente tem essa capacidade. Então, poderia ser, para o curto prazo, muito benéfico para o Brasil. Curto prazo, eu não estou falando desses 2, 3 meses de alívio das tarifas do Trump, tá, para os outros países. Falando ali, olhando o horizonte de 1 ano, 2 anos, a gente poderia sim ampliar a nossa rede de comércio global e, naturalmente, né, faria o PIB crescer, a gente estaria atraindo mais dólar para dentro de casa. Então, eu vejo mais como oportunidade, tá, Débora? Até para poder amarrar aqui esse seu raciocínio, Daniel, enquanto você estava falando, eu estava aqui me lembrando que eu vi que no meio dessa semana teve uma compra extraordinária de soja da China aqui para o Brasil. Algo que, de acordo com o setor, não é tradicional, não ocorria. E foi uma compra expressiva de quase 2,5 milhões de toneladas do grão, que historicamente, mesmo o Brasil também exportando muito grãos para a China, historicamente a China compra muito soja dos Estados Unidos, né? O maior fornecedor de soja para
para lá, para a China e os Estados Unidos. Ou seja, no curtíssimo prazo, a gente já teve, no meio dessa semana, uma venda extraordinária para a China. O preço do Brasil, no caso, a gente teve uma queda da soja nessas últimas semanas. Então, pegando nessa linha de raciocínio, podemos ver mais exportações ou mais vendas extraordinárias como essa, na sua visão, acontecendo mais vezes e também para outros setores para além de grão, Daniel? Acho que sim, principalmente porque tudo que se trabalha de forma planejada e sabe-se que tem uma demanda. E É um temos pensamento capacidade mais para isso. temos capacidade para isso, ao qual custo, se isso vai impactar em uma inflação interna, como que isso pode, através de números, prejudicar a política interna aqui no Brasil, é outra história, que a gente tem capacidade de atender boa parte dessa demanda, o Brasil ele tem, né? Esse movimento, Débora, ele é perfeito, é muito melhor do que o meu exemplo do café, por exemplo. Toda vez que você tem necessidade de se trabalhar planejado com determinada coisa, e você tem uma demanda que é sabida por todos de quanto que é, em momentos de incerteza vai surgir a necessidade de ter que se estocar. Seja para grãos, como a gente acabou de ver esse movimento, pode acontecer o mesmo movimento com proteína animal. Então você tem a oportunidade, ela já começa com esse tipo de movimento. Você já vê uma demanda global, que essa demanda ela pode até ser arrefecida em um ou outro ponto, mas tem muita coisa que você não freia a demanda. As pessoas elas precisam se alimentar. Você tem a oportunidade de estocar alguns determinados itens, produtos, commodities como um todo. Então, se você tem essa capacidade de entregar e o outro tem a capacidade de estocar, a gente já pode ter nesse curtíssimo prazo mais movimentos como esse, né? Até achei interessante ali que eu vi no começo da semana, Apple, por exemplo, acho que fretou 5 ou 6 aviões da Índia para poder levar. Então, se você tem essa dinâmica ali de poder se dimensionar melhor para momentos de turbulência, novamente, oportunidade de exportação para algumas empresas brasileiras. O outro lado da moeda, acho que a gente nem vai entrar muito em detalhe aqui agora, mas é um cenário de inflação interna para o Brasil pressionado. Toda vez que você tem uma demanda externa muito maior, que você manda muito mais coisa para fora, você pode acabar apertando um pouco mais o preço, né, do alimento, principalmente aqui, para ficar mais palpável para o nosso ouvinte. Você tem um cenário mais pressionado, que pode pressionar mais a inflação aqui. Enfim, é outra dinâmica, mais um ponto que cabe ao governo aí, cabe enfim, a todo mundo poder tentar entender e tomar as melhores decisões.